Vamos apresentar agora o seminário de Prática de Ensino 4, Educação, Trabalho e Sustentabilidade. A professora é a Neuzimara Caldeira Souza e o curso Licenciatura em Pedagogia, quarto período. Vou falar um pouco da biografia de Moacir Gadotti. Moacir Gadotti nasceu em Rodeio, Santa Catarina, em 1º de outubro de 1941. É um dos mais respeitados educadores brasileiros. Sua formação, licenciado em Pedagogia em 1967 e em Filosofia em 1971. Mestre em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Ciência da Educação pela Universidade de Genebra e livre docência na Universidade Estadual de Campinas. Seus trabalhos: em 1991, ele prestou concurso para professor titular na Universidade de São Paulo, foi professor de História e Filosofia da Educação em cursos de graduação e pós-graduação em Educação e Filosofia de diversas instituições, entre elas a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Desde 1988 é professor na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Atualmente está aposentado por esta universidade, aos 46 anos de magistério, mas continua dando aula e orientação em pós-graduação. Também foi assessor técnico da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e chefe de gabinete da Secretaria Municipal. Atualmente é diretor do Instituto Paulo Freire e trabalhou na redação da Carta da Terra. E é autor de muitos livros, inclusive com parceria com Paulo Freire. Biografia de Leonardo Boff. Nasceu em Concórdia, Santa Catarina, aos 14 de dezembro de 1938. É neto de imigrantes italianos da região de Veneto, vindos para o Rio Grande do Sul no final do século XIX. Fez seus estudos primários e secundários em Concórdia, Santa Catarina, Rio Negro e Agudos. Cursou filosofia em Curitiba e teologia em Petrópolis. Doutorou-se em teologia e filosofia na Universidade de Munique, Alemanha, em 1970. Ingressou na Ordem dos Frades Menores Franciscanos em 1959. Durante 22 anos foi professor de teologia sistemática e ecumênica em Petrópolis, no Instituto Teológico Franciscano, professor de teologia e espiritualidade em vários centros de estudo e universidades no Brasil e no exterior, além de professor visitante nas universidades de Lisboa, Salamanca, Harvard, Basel e Heidelberg. Esteve presente nos inícios da reflexão que procura articular o discurso indignado frente à miséria e à marginalização com o discurso promissor da fé cristã, gênese da conhecida teologia da libertação. Foi sempre um ardoroso cristão defensor da causa dos direitos humanos, tendo ajudado a formular uma nova perspectiva dos direitos humanos a partir da América Latina, com direitos à vida e aos meios mantê-los com dignidade. Ecopedagogia e Educação Sustentável. Moacir Gadotti. Objetivo: buscar novas categorias explicitadoras da realidade que não surge idealisticamente, mas no próprio processo de sua leitura. A palavra ecologia foi criada em 1866 pelo biólogo alemão Ernst, em 1834 a 1919, como capítulo da biologia para designar os estudos das relações existentes entre todos os sistemas vivos e não vivos, entre si e com o seu meio ambiente. Mas para entender o que é ecopedagogia, nós precisamos entender o que é pedagogia e o que é sustentabilidade. Alguns autores definem pedagogia como o trabalho de promoção da aprendizagem, através de recursos necessários ao processo educativo no cotidiano das pessoas. Para eles, a vida cotidiana é o lugar do sentido da pedagogia, pois a condição humana passa inexoravelmente por ela. Em seu livro Pedagogia, Francisco denomina desenvolvimento sustentável como aquele que apresenta algumas características que se completam entre elas numa dimensão maior e que apontam para novas formas de vida do cidadão ambiental. A ecopedagogia pode ser vista tanto como um movimento pedagógico quanto como uma abordagem curricular.
Introdução. O artigo busca inicialmente caracterizar o atual contexto social e econômico em que a sociedade humana está inserida, ou seja, ele considera que o modelo capitalista colocou os seres humanos em um cenário onde o aspecto destrutivo é superior ao bem-estar social. Cidadania é essencialmente consciência de direitos e deveres. Não há cidadania sem democracia, embora possa haver exercícios não democráticos da cidadania. A democracia fundamenta-se em 3 direitos: direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. O conceito de cidadania, contudo, é ambíguo. Em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelecia as primeiras normas para assegurar a liberdade individual e a propriedade. É uma concepção restrita de cidadania. Assim, podem existir diversas concepções de cidadania. Uma concepção liberal, neoliberal, socialista, democrática. Existe hoje uma concepção consumista de cidadania sustentada na competitividade capitalista. Ela se restringe ao direito do cidadão de exigir a qualidade anunciada dos produtos que compra. Seria uma cidadania de mercado. Em oposição a essa concepção restrita, existe uma concepção plena de cidadania. Ela não se limita aos direitos individuais. Ela se manifesta na mobilização da sociedade para a conquista dos direitos acima mencionados, que devem ser garantidos pelo Estado. É uma cidadania que visa também a conquista e construção de novos direitos. O cidadão é cumpridor das leis, paga impostos e escolhe seus representantes políticos. Está exercendo a cidadania. Mas a cidadania plena é mais exigente. Ela cria direitos, novos espaços de exercício da cidadania. A concepção liberal e neoliberal de cidadania entende que ela é apenas um produto da solidariedade individual entre as pessoas e não uma conquista e construção no interior do próprio Estado. A cidadania implica em instituições e regras justas. Desenvolvimento. Para que esse novo pensar aconteça, novas categorias devem ser inseridas, não deixando de lado aquelas que ele considera como clássicas: contradição, determinação, produção, mudança, trabalho e praxis. A planetariedade, a Terra como um novo paradigma, sustentabilidade, virtualidade, globalização e a transdisciplinaridade. Para que haja uma ecopedagogia, os princípios pedagógicos devem conter um pensar holístico, buscando construir um cidadão ambiental. Embora haja consenso em torno do valor da cidadania, ela é compreendida de forma muito diferentes e até antagônicas, como afirma Adela Cortina em 1997. Existem dimensões complementares da cidadania. Primeiro, cidadania política, cidadania social, cidadania econômica, cidadania civil, cidadania intercultural e cidadania planetária. Falando um pouco desta, sustenta-se na visão unificador do planeta e de uma sociedade mundial. Ela se manifesta em diferentes expressões: nossa humanidade comum, unidade na diversidade, nosso futuro comum, nossa pátria comum, cidadania planetária. A cidadania planetária é uma expressão adotada para expressar um conjunto de princípios, valores, atitudes e comportamentos que demonstram uma nova percepção da Terra, como uma única comunidade. Frequentemente associada ao desenvolvimento sustentável, ela é muito mais ampla do que relação com a economia. Trata-se de um ponto de referência ético indissociável da civilização planetária e da ecologia. Como a ecologia e a ecopedagogia também pode ser entendida como um movimento social e político, como aquele que apresenta algumas características que se completam entre elas numa dimensão maior. São elas a promoção da vida para desenvolver o sentimento da existência, que devemos partir de uma cosmovisão que vê a Terra como um único organismo vivo. 2. O equilíbrio dinâmico para desenvolver a sensibilidade social, que é por equilíbrio dinâmico, entende a necessidade e o desenvolvimento econômico, preservar os ecossistemas. Também a congruência harmônica, que desenvolve a ternura e o estranhamento, e que significa sentir-nos como mais um ser.
embora privilegiado do planeta, convivendo com outros seres animais e inanimados. E a ética integral, isto é, um conjunto de valores, consciência ecológica. E a racionalidade intuitiva, que desenvolve a capacidade de atuar como ser humano integral. Consciência planetária, que desenvolve a solidariedade planetária. Um planeta vivo requer de nós uma consciência e uma cidadania planetária. Isto é, que reconhecermos que somos parte da Terra e que podemos viver com ela em harmonia, participando do seu devir ou podemos parecer com a sua destruição. A formação de uma cidadania ambiental é um componente estratégico do poder de construção da democracia. Pedagogia sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável, mais do que um conceito científico, é uma ideia-força, uma ideia mobilizadora nesta travessia de milênio. A escala local tem que ser compatível com uma escala planetária. Em seu livro Pedagogia, Francisco denomina desenvolvimento sustentável como aquele que apresenta algumas características que se completam entre elas numa dimensão maior e que apontam para novas formas de vida do cidadão ambiental. O que é ecopedagogia? O desenvolvimento sustentável tem um componente educativo formidável. É aqui que entra em cena a ecopedagogia. Ela é uma pedagogia para a promoção da aprendizagem do sentido das coisas a partir da vida cotidiana. Encontramos o sentido ao caminhar, vivenciando o contexto e o processo de abrir novos caminhos, não apenas observando o caminho. É por isso uma pedagogia democrática e solidária. O autor, ele acredita que para a preservação do meio ambiente depende de uma consciência ecológica. E a formação da consciência depende da educação. Por isso, a importância da ecopedagogia, pois ela inicia seu aprendizado pela escala local, o cotidiano. É nele que a consciência ecológica deve iniciar. Outra abordagem é a necessidade de inserir a ecopedagogia nos currículos, reorientando e incorporando princípios defendidos por ela, fazendo com que o objeto de estudo esteja presente na realidade do educando, assim, tornando um ensino multicultural. Ecopedagogia e educação ambiental. A educação ambiental, também chamada de ecoeducação, vai muito além do conservacionismo. Trata-se de uma mudança radical de mentalidade em relação à qualidade de vida, que está diretamente ligada ao tipo de convivência que mantemos com a natureza e que implica atitudes, valores e ações. Trata-se de uma opção de vida por uma relação saudável e equilibrada, com o contexto, com os outros, com o ambiente mais próximo, a começar pelo ambiente de trabalho e pelo ambiente doméstico. A ecopedagogia, ela não se opõe à educação ambiental. Ao contrário, para a ecopedagogia, a educação ambiental é um pressuposto. A ecopedagogia incorpora e oferece estratégias, propostas e meios para sua realização concreta. Hoje, porém, a ecopedagogia tornou-se um movimento e uma perspectiva da educação maior do que uma pedagogia do desenvolvimento sustentável. Ela está mais para a educação sustentável, para uma ecoeducação, que é mais ampla do que a educação ambiental. A educação sustentável não se preocupa apenas com uma relação saudável com o meio ambiente, mas com o sentido mais profundo do que fazemos com a nossa existência, a partir da vida cotidiana. É importante ressaltar que essa abordagem está alinhada a importantes documentos internacionais,
como a Carta da Terra, criados a partir de conferências como a ECO 92 e a Rio+20, que buscam, através de princípios propostos, uma sociedade mais solidária e sustentável. Assim, o autor apresenta uma minuta como Carta da Ecopedagogia, propondo 10 princípios que partem desde a problemática ambiental, a ideia de escala como uma educação planetária, o respeito ao conhecimento tradicional e um aviso sobre a necessidade de uma mudança no paradigma econômico e uma nova forma de governabilidade. Destacamos 2 princípios. O 4, a ecopedagogia, fundada na consciência de que pertencemos a uma única comunidade da vida, desenvolve a solidariedade e a cidadania planetária. A cidadania planetária supõe o reconhecimento e a prática de planetaridade, isto é, tratar o planeta como um ser vivo inteligente. E o princípio 6. A ecopedagogia não se dirige apenas aos educadores, mas a todos os cidadãos do planeta. Ela está ligada ao projeto utópico de mudança nas relações humanas, sociais e ambientais, promovendo a educação sustentável e ambiental com base no pensamento crítico e inovador, em seus modos formal, não formal e informal, tendo como propósito a formação de cidadãos com consciência local e planetária, que valorizem a autodeterminação dos povos e a soberania das nações. Considerações finais. As pedagogias clássicas eram antropocêntricas. A ecopedagogia parte de uma consciência planetária, gêneros, espécies, reinos, educação formal, informal e não formal. Ampliamos o nosso ponto de vista, do homem para o planeta, acima de gêneros, espécies e reinos, de uma visão antropocêntrica para uma consciência planetária e para uma nova referência ética. A lógica da competitividade que comanda a Mercoescola precisa ser substituída pela lógica da solidariedade. O professor conclui seu texto apresentando um novo modelo de professor, de aluno, de uma nova escola, de um novo sistema de ensino e de um novo currículo a partir da consciência planetária. Referência. Estas são as referências bibliográficas utilizadas na elaboração do nosso trabalho. Cursistas: Gabriele Gonçalves da Silva, Larissa Versiani Martins, Marineide das Graças Andrade Rosa, Miriam Cristina da Silva e Sara Jordana Ferreira. Obrigada pela atenção e tenha uma boa noite.